Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Evangelhos. É uma alegria estarmos com os nossos irmãos, aqueles que estão participando conosco. Saudamos também o pastor Marcos Roberto. Pai do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor a todos que nos ouvem. Pastor Ranieri Novaes. Pai do Senhor, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto, aqueles que nos acompanham pela TV Manaim, a paz do Senhor. Graças a Deus. No último episódio, nós aprendemos um pouco do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos nos dedicar ao capítulo 3 do Evangelho de Mateus. E nesse episódio nós vamos abordar basicamente dois temas. O primeiro é João Batista. A palavra começa a mostrar o início do seu ministério. E a segunda parte é quando Jesus vai a João para ser batizado por ele. Lembrando aos irmãos, o Evangelho de Mateus foi escrito aproximadamente entre o ano 70 e 100 depois de Cristo. Os tópicos gerais que nós vamos tratar aqui hoje, nós vamos detalhar aqui para os irmãos. Todos os evangelhos vão mencionar o servo João Batista. Os irmãos podem conferir em Marcos 1, de 1 a 8, Lucas, capítulo 3, de 1 a 18, e João vai falar no capítulo 1, versículos 6 e 8, e do 19 a 36. Tal foi a importância de João Batista. João Batista foi o último profeta do Velho Testamento. Está também escrito em Mateus 11, 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Um outro detalhe, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Está escrito no evangelista Lucas 16, o versículo 16. João o significado do nome de João é Deus é gracioso ou cheio de graça. E a expressão batista, nós vamos aprender aqui hoje, ou muitos já sabem, significa batizador, que é uma das marcas do ministério de João Batista. Irmãos, a grande mensagem de João Batista era arrependei-vos. Na tradução, na versão grega, no original, significa mudar de ideia, ou melhor se aplica, converter-se. Um outro detalhe na marca do batismo, do ministério de João Batista era o batismo de arrependimento. Era a limpeza de forma interior pelo batismo. E um outro detalhe, preparar o caminho para as operações do Senhor, para a chegada do Messias, que está profetizado em Isaías 40, versículo 3. Vós do que clama no deserto, preparais o caminho do Senhor, e direitai no ermo vereda a nosso Deus. Então ele veio falando em nome do Senhor, e como já foi abordado em outros programas aqui da TV Manaim, ele vai romper um silêncio profético de aproximadamente 400 anos. E ele prepara o caminho para a chegada do Messias. E João, que é o outro evangelista, aí já não é João Batista, irmãos. O Evangelho de João dá esse detalhe aqui que é muito rico, que vai nos ajudar. Então, em João, capítulo 1, versículo 33 e 34, diz assim: E ele estava fazendo o que o Senhor mandou, e não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui comentar um pouco, junto com os pastores, uma expressão que o Senhor tem nos ensinado nos seminários
e também nas nossas apostilas, que é muito importante. Quando João ele escreve dessa forma, a expressão é essa: o Espírito Santo é quem revela Jesus. Pastor Marcos? Perfeitamente, pastor Juliano. Se o Espírito Santo ele não revelar, não se conhece o Senhor Jesus. E, inclusive, João ele aguardava o Messias, mas ele não conhecia, apesar de que eles eram parentes, né? A mãe de João, né, Isabel, era prima da mãe do Senhor Jesus, que é Maria. Só que eles moravam em lugares distantes, né? João, ele morava nas montanhas de Judá. Jesus habitava em Nazaré. Então, praticamente, eles não se conheciam. Ele aguardava a profecia, mas a profecia dizia o seguinte, que sobre aquele a quem o Espírito Santo descesse em forma de pomba, aquele seria o Cristo. E quando ele batizou o Senhor Jesus, ele vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba. Então nós podemos dizer e até afirmar que se o Espírito Santo não revelar Jesus, ninguém conhece o Senhor Jesus a não ser por uma revelação do Espírito Santo. Glória a Deus. O pastor Ronieli agora vai nos ajudar e vamos começar aqui o capítulo 3, versículo 1, e vamos ver esse detalhe, como que o Espírito Santo ele vai revelar toda a sua vontade. Amém, pastor Juliano. A palavra do Senhor nos fala, né, no versículo aí que você mencionou, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, no capítulo 3, verso 1. A palavra pregando, ela deriva de um termo grego que significa literalmente ser um arauto ou proclamar. O arauto era um oficial ou mensageiro que se colocava à frente de um exército para transmitir as ordens de um general ou perante uma multidão para transmitir um decreto de um governante. Era natural que o Senhor Jesus ele tivesse um arauto para anunciar a sua chegada. Ele preparou caminho para a chegada de um rei, que é o Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa função foi destinada a João Batista, de ser o arauto anunciando a chegada do Senhor Jesus. João, como arauto, ele não falava por si, mas em nome do seu superior. Ele falava em nome de Deus, anunciando que Jesus, o Messias, havia chegado. Exatamente assim hoje, o Senhor tem usado servos e servas para anunciar ao mundo a gloriosa mensagem de salvação. Salmo 126, verso 6, né? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esta é a mensagem da igreja do Senhor. Era uma mensagem, a mensagem de João, profética. Não era apenas ética ou intelectual. Ele mostrou que as profecias acerca da vinda do Messias haviam se cumprido. Estamos também, com toda a ousadia, informando algo extraordinário que está para acontecer, que é o arrebatamento da igreja fiel. O Senhor Jesus vem no tempo de Deus, que se chama breve. Muito em breve, a igreja do Senhor, ela será arrebatada. Duas ênfases na mensagem de João podemos ver bem visíveis, que era o chamado ao arrependimento, que o pastor Juliano citou aqui no início, para que o homem pudesse se arrepender, ser batizado, e a declaração da proximidade do reino de Deus. Exatamente o que a igreja faz hoje, anunciando que Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A mensagem ela é muito rica, a questão do arauto, preparando. Então, tudo que está aqui na palavra, Mateus, o Senhor dá a ele muita graça para escrever dessa forma. O pastor Marcos Alberto agora ele vai dar sequência
nos outros versículos, né? Além do versículo 1, o 2 e o 3. Há muitos detalhes que nós vamos aprender agora. Isso. Meus queridos, em Mateus, no capítulo 3, no verso de 1 a 3, assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E a mensagem dele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 3. Então, João Batista era essa voz que clamava no deserto. João Batista, meus queridos, a sua missão, ele teve um ministério específico. Ele foi um arauto do Senhor Jesus. E no Império Romano, era muito comum, né, quando uma autoridade romana visitava uma província, sempre ia diante dessa autoridade um mensageiro, um arauto, que avisava e que preparava ali as pessoas para receber aquela autoridade. Outra coisa também que era muito comum, né? Até as ruas, as estradas também eram niveladas para que elas fossem mais transitáveis. Então João Batista, a sua missão era preparar o caminho para que o Rei dos Reis, ou seja, o Senhor Jesus, o Messias, viesse. O que significa? Era acertar a vida espiritual, porque naquela época os escribas e os fariseus, que eram os religiosos da época, eram os representantes de Moisés, eles tinham essa função, isso era a função deles. Mas o que eles praticavam não levava a Deus. O caminho praticado por eles não conduzia o homem a Deus. E também nós vemos a influência grega através da filosofia, o que também não conduzia o homem a Deus. E a outra função era preparar a mente, né, das pessoas para dar ao Messias uma recepção apropriada e assegurar suas bênçãos. Quando agora nós vamos falar um pouquinho sobre o deserto, né? Quando nós lemos a palavra deserto, nós vamos ver dois entendimentos. João pregava no deserto, chamado deserto da Judéia. Esse deserto ele tinha praticamente 1.500 quilômetros quadrados. No oeste, o deserto da Judéia era limitado pelas montanhas da Judéia. A leste, ele era limitado, o seu limite era o Mar Morto, que marca o limite oriental no deserto. No norte, as colinas de Golã são o limite setentrional do deserto da Judéia. Na parte sul, a faixa de Gaza, que define o limite meridional. Então, a localização. O deserto da Judéia situa-se a leste de Jerusalém e estende-se até o Mar Morto. Quando nós vemos essa expressão deserto, nós temos duas palavras que definem a palavra deserto, no hebraico e no grego. No grego, a expressão para deserto é eremos. Esta palavra, eremos, era usado para descrever um lugar desabitado, um lugar ermo, árido e geralmente desprovido de vegetação, ou seja, sem vida. Profeticamente agora, o que fala, o que significa o deserto? Falava do estado da natureza humana e da condição espiritual em que o homem vive sem Deus. Vive no mundo, ou seja, em um deserto, onde um solo seco, endurecido, que precisa urgentemente da fonte da água viva, que é o Senhor Jesus. O mundo, nos dias atuais, é um grande deserto, cheio de intempéries, muito calor ao dia. No deserto da Judéia, por exemplo, a temperatura pode chegar até 48 graus acima de 0 Celsius. Muito frio à noite, é os extremos, muito calor e muito frio, podendo cair, dependendo da época, até abaixo de 0. No deserto também tem muitos animais nocivos, serpentes, escorpiões, os salteadores do deserto. Não tem sombra, não tem descanso. O deserto é um lugar hostil, inóspito, e no deserto a vida não é fácil. E é a luta pela sobrevivência. E o deserto é esse mundo em que nós vivemos, sem sombra, sem água, sem descanso. Às vezes,
também somos levados a esses extremos. Mas Jesus é o abrigo, Jesus é a fortaleza, Ele é o refúgio, a fonte das águas vivas que levam o homem ao descanso eternal. A outra palavra, deserto, no hebraico, é midbar, que significa lugar da palavra ou o encontro com a palavra. Também fala lugar da revelação. E a palavra é um encontro com Deus. E o deserto é o único lugar suficientemente silencioso para você poder ouvir a palavra de Deus. Não tem as agitações e o barulho das grandes cidades, onde as pessoas estão distraídas, cada um cuidando da sua vida, no ir e vir, voltadas para este mundo e para aquilo que é material. Muitas das vezes, isso abafa a voz de Deus. As cidades não queriam mais ouvir. Lá estavam os religiosos, os teólogos, os filósofos e os sacerdotes. Cidade, meus queridos, é burburinho, é ajuntamento. Cidades são praças, e praças são lugares de distração. Ruas, lugares de ir e vir, trânsito. Cidade é uma organização social, cultural, política, religiosa. Não estão preocupados com isso. Na cidade é tudo muito bem organizado, tem ruas, e ruas são o encontro de vários caminhos. Mas Jesus, Ele é o caminho, Ele não é um caminho. A cidade tem praças, e as praças são lugares de encontro de pessoas, lugar de distração, de debates. Inclusive, os debates filosóficos aconteciam frequentemente nas praças públicas, especialmente nas ágoras da Grécia Antiga. A ágora, que significa assembleia ou um mercado, era um espaço aberto e central na cidade, onde as pessoas se reuniam para conversar, debater e trocar ideias. Esses debates contribuíam para a disseminação do conhecimento e a troca de ideias entre os cidadãos, promovendo o desenvolvimento intelectual e cultural da sociedade. A herança da filosofia ficou nas praças. O conceito de debater ideia em público, como era feito nas praças gregas, continuam relevantes nos dias de hoje. Então, como a filosofia sendo discutida em espaços públicos, universidades e lugares, isso tudo abafa a voz do Senhor e da sua palavra. João precisava tirar as pessoas desses lugares para o deserto. Nós não estamos aqui falando que isso é ruim ou que esteja errado. Pelo contrário, isso tem o seu valor. Mas o que estamos falando é que isso não satisfaz os anseios da alma do homem. Isso não transcende. A alma é eterna e ela só se satisfaz com aquilo que é eterno. Mas, naqueles dias, o necessitado foi alcançado. Então nós podemos dizer que tirar o homem da cidade, de toda essa organização, para ir ao deserto, ao encontro da palavra, da revelação, só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de tirar a pessoa do deserto. E era no deserto, muitas das vezes, o lugar em que Deus preparou muitos dos seus servos. Então nós podemos dizer que o deserto, era uma grande escola. Abraão, por exemplo, Deus o tirou de uma grande cidade, Ur dos Caldeus, e o levou para o deserto. Moisés passou 40 anos no deserto, como pastor, e depois mais 40 anos conduzindo o povo de Israel pelo deserto. Levou o rebanho por trás do deserto e viu a sarça ardendo. Jesus também, nós vamos ver no próximo programa, Jesus também foi tentado no deserto. Mas hoje, a voz que se ouve nesse grande deserto é a voz do Espírito Santo através da igreja fiel. E os caminhos que João pregava, Endireitai os caminhos, as veredas. Ele dizia aos homens que alinhassem os caminhos tortos, ajustassem as suas vidas segundo o propósito sublime da palavra de Deus, para que pudessem receber em seus corações a graça e o amor divinal. No livro do profeta Isaías, no capítulo 30, no verso 21, diz assim: E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Esse é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra é a voz do Espírito Santo mostrando o caminho. E em Mateus 3,4 nós vemos: Este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e em torno dos seus lombos,
e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Mateus ele dá especial destaque à descrição das roupas, dos hábitos e da comida de João Batista. Ele usava uma roupa semelhante à do profeta Elias, que também se vestia de couro, de peles, e também usava um cinto. E a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. O gafanhoto, ele não era uma novidade em Israel, né? Desde os dias de Moisés, em Levítico 11, 22, diz assim: deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, e o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Como comer gafanhoto não era uma novidade para o judeu, desde os dias de Moisés, era permitido comer gafanhotos. E eles geralmente comiam os gafanhotos assados no fogo ou deixavam-se secar ao sol. O fogo fala do calor do Espírito Santo. O sol é a luz, as revelações do Espírito Santo. Então ele precisava receber, ele precisava nutrir a sua alma para depois passar aos outros. E é a voz do que clama no deserto. O mel, por exemplo, na cultura judaica, era considerado um alimento celestial. E no tempo de João Batista, era basicamente sua alimentação, conforme relata a palavra. E profeticamente, o gafanhoto, o alimento que vem do céu, e o mel silvestre, que é a doçura, que se extrai da palavra de Deus pelas revelações do Espírito Santo à sua igreja. Irmãos, que maravilha! São detalhes que foram colocados, porque a profecia ela estava ali em plena curso, estava se cumprindo. Então o pastor Marcos detalhou bastante sobre o deserto, alimentação, e isso enriquece o nosso entendimento e a profundidade da profecia. No verso 6, diz assim, do capítulo 3, E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O batismo, na época, nas águas, ele era, de alguma forma, já conhecido. Então, o batismo dos não-judeus que aceitavam o judaísmo, eles eram batizados, chamados de prosélitos. Mas naquele momento, devido à distância espiritual, o Senhor já não falar mais, era uma simples cerimônia. Mas o batismo de João agora, ele tinha um caráter diferente. E é isso que nós vamos detalhar aqui para os irmãos. Ele conclamava as pessoas a se arrependerem e se prepararem para a vinda do Cristo. Muito diferente. Então, aqueles que na época iam para o judaísmo era uma cerimônia simples. Mas João Batista não, ele vai dar um caráter espiritual e profético. Então os profetas falaram e não viram, mas João Batista pôde contemplar o cumprimento das profecias. É maravilhoso quando há o encontro da palavra com a profecia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 11 diz assim, E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. As operações que Jesus faria eram de extrema importância para o fortalecimento dos salvos na caminhada. Batismo com o Espírito Santo. E isso nós vamos, ao longo de todo o trabalho aqui, nós vamos entender essa profecia. Uma curiosidade da época, o escravo mais simples, ele tinha nas suas funções carregar e cuidar das sandálias de seus senhores. Assim, João, ele sabia muito bem a sua função perante Jesus. Então, por isso que ele vai usar essa questão das sandálias. Então, João Batista sabia que ele ia ser usado pelo Senhor, mas toda honra e glória era para Jesus o Messias. Por isso que ele escreve dessa forma.
Mas para nosso entendimento, mesmo João Batista se humilhando, entendendo o seu papel, olha o que Jesus fala sobre João. Aí Mateus, no capítulo 11, versículo 11, diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. O Senhor Jesus, ele trazendo um ensino aqui maravilhoso. O batismo de João e o batismo cristão hoje praticado, instituído por Jesus, guardam essencialmente grandes semelhanças. Então, a primeira semelhança: ambos foram instituídos por Deus. Podemos conferir em Mateus 21:15 e João 1:33. Ambos davam testemunho da mudança de vida, Lucas 1, versículo 1 a 17, e João, capítulo 1, de 2 a 30. Ambos simbolizam o perdão dos pecados, Mateus 3, 7 e 8, Marcos 1, 4. E também ambos empregavam a água como meio de imersão do batizado. Há um ensino que é muito importante frisarmos aqui hoje. Não é o batismo que faz o cristão. O que faz o cristão é a conversão, o novo nascimento. O batismo nas águas, como ensinado na Bíblia, ele é ministrado somente aos que creem e querem professar a fé em Jesus. Deste modo, representa a morte, a ressurreição do fiel. Há um texto que nós vamos ler que vai confirmar isso. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está em Romanos 6, versículo 4. Nós vamos aqui conversar um pouco agora, pastor Nied, sobre a importância dessa mensagem que João veio trazendo sobre o batismo. E também o pastor Marcos podem comentar um pouco isso que foi a semelhança dos batismos ali. Pastor Ranieri. Pois não, pastor Juliano. Então, o batismo de Jesus, que está no versículo 13, então veio Jesus da Galileia ter com João. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus não tinha pecado, portanto, ele não tinha do que se arrepender, mas a missão a que veio o fez assumir o pecado de todos, meu pecado, seu pecado, visto que na sua morte derramou o seu sangue, purificando de todos que se achegasse a ele. Foi obediente ao Pai, inclusive no ato de se batizar. O esforço empreendido por Jesus para receber esse batismo nos fala da importância desse desenvolvimento de sua obra. Foi o evento que marcou o início de seu ministério, o ministério público do Senhor Jesus aqui na Terra, que foram 3 anos, ministério muito intenso, de muitas operações, de muitos sinais. Esse ministério continua vivo no nosso meio. A sua decisão de ser batizado expressa não viera a João para ser batizado pelos seus próprios pecados, mas sim pelos pecados de toda a humanidade. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Mateus 3,16. João, capítulo 1, 33 a 34, ele estava fazendo o que o Senhor mandou. João, ele fala,
Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, ele é o que batiza com o Espírito Santo. E eu o vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Esse batismo confirma a vontade do Pai, mostrando como o ungido de Deus, portanto o Messias ou o Cristo, o Espírito de Deus estava sobre o Senhor Jesus. Lhe abriram os céus, fala da descida do Espírito de Deus sobre ele. Que dia maravilhoso, que dia único foi este. Louvado seja o nome do Senhor, o dia em que o Senhor Jesus, ele concede essa bênção, essa experiência única para aquele que o aceita como único e suficiente Salvador. Receber o Espírito glorioso de Deus em sua vida é alcançar este propósito do Senhor Jesus. No momento em que Jesus foi batizado, 3 sinais maravilhosos aconteceram. Os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele, uma voz nos ares se fez ouvir: meu filho amado, o unigênito do Pai, um amor singular que só o unigênito de Deus poderia satisfazer. Aos que creem no seu nome, alcançam essa salvação que o Senhor Jesus veio trazer para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Juliano. Irmãos, aqueles que estão participando conosco, nós hoje dedicamos aqui o capítulo 3 para falar sobre a vinda de João Batista, o que ele anunciou, o batismo do arrependimento e a importância como Jesus foi até João no aspecto para deixar o ensino sobre o batismo. E todos aqueles que desejarem ter essa experiência, aqueles que ainda não são batizados, clame ao Senhor por essa experiência que é algo único que marcará a sua vida. Nós estamos aqui finalizando esse 4º programa. Convidamos para que todos possam participar conosco, assistindo toda a programação da nossa TV Manaim. Nós nos despedimos dos irmãos com a paz do Senhor Jesus.